Olá, pessoal! Hoje o canal Foco na Caveira vai falar para vocês sobre os tipos de DIUs, o tempo de uso de cada um, quais os efeitos colaterais, o tempo que tem que ser consultado o médico novamente e qual o exame de imagem que consegue visualizar se ele está no local correto e também se existe alguma patologia próxima à região do dispositivo intrauterino. Bom, quando nós falamos de dispositivo intrauterino, é conhecido como DIU. Então, existem vários tipos de DIUs. Então, quando nós falamos desse DIU, especificamente, a gente sabe que é um dispositivo intrauterino utilizado aí como método contraceptivo em relação à gravidez. Mas nós temos o DIU hormonal. Esse DIU hormonal, ele já é indicado para mulheres para tratamento de endometriose ou aquelas mulheres que têm um sangramento muito excessivo. E até mesmo para proteger o crescimento excessivo do revestimento interno do útero, que acontece em relação à terapia de reposição hormonal. Então, quais os tipos de DIU? Nós temos o DIU de cobre, o de prata e hormonal. Então, o de cobre, ele não é hormonal. Ele pode aí ser usado por 10 anos, tranquilamente. Então, é uma ação totalmente contraceptiva, devido que à liberação contínua de íons de cobre no útero, que vai provocar aí uma alteração no muco cervical e no útero, assim como interfere na mobilidade dos espermatozoides. É um dispositivo intrauterino totalmente liberado pelo Sistema Único de Saúde, presente aí no programa de planejamento familiar, ou até mesmo fornecido por planos de saúde ou clínicas particulares. Como todo e qualquer dispositivo intrauterino existe seus efeitos colaterais, o de cobre especificamente vai ocasionar o aumento do fluxo menstrual e também de cólicas intensas. Agora, o DIU de prata, ele tem formato de Y ao invés de T, sendo as hastes constituídas por prata e a base tem uma pequena quantidade aí de prata associada ao cobre. Então, ele tem o objetivo que é de diminuir a fragmentação de cobre no organismo. É muito raro isso acontecer, mas tem essa questão da fragmentação do cobre no organismo. Ele é indicado, principalmente o de prata, para as mulheres que apresentam um útero pequeno e pode ser usado por 5 anos. E é possível que ele não resulte numa maior intensidade do fluxo menstrual e nem de cólica. Então, ele tende a não ter efeitos colaterais, diferente do de cobre. E o DIU hormonal? Como eu estou falando de um DIU hormonal, existe sim alteração de humor, cólica, dor de cabeça, o sangramento de escape, diminuição de libido e inchaço. Esses são os efeitos colaterais do DIU hormonal. Por quê? Ele também é conhecido como diumirena, então ele tem hormônio. E com a presença do hormônio, ele vai diminuir a chance do espermatozoide chegar ao óvulo e haver a fecundação. Então, dessa forma, ele impede a gravidez. É indicado para mulheres em caso de endometriose também e protege o crescimento excessivo interno do útero durante também a terapia de reposição hormonal. Então, quais são as vantagens e desvantagens de usar o DIU? Então, uma das vantagens é um método prático e de longa duração, que a gente viu aí, 5 anos de duração que pode ser usado, não há esquecimento, não interfere também no contato íntimo, ou seja, na relação sexual não interfere, e a fertilidade, ela retorna ao normal depois que é retirado o DIU. Qual a desvantagem? Então, a desvantagem é que tem o aparecimento de anemia, devido às menstruações mais longas, tá? E abundantes, que é o caso que o DIU de cobre pode provocar. Risco de infecção no útero e, caso ocorra alguma infecção sexualmente transmissível, uma ISD, tem uma probabilidade maior aí de desenvolver uma doença inflamatória pélvica, que é conhecida como DIP. E também tem um risco muito maior
de uma gravidez ectópica, que é aquela gravidez tubária. Quais os efeitos colaterais? Então, os efeitos colaterais vai desde sangramento após a colocação do DIU, um corrimento vaginal e algumas dores ou contrações. Mas é muito mais frequente essas dores e contrações nas mulheres que nunca tiveram filho. Então, esses são os efeitos colaterais, digamos que tranquilos em relação a outros efeitos colaterais de outras patologias. Então, aqui é um exemplo do DIU Mirena, que é o DIU hormonal, e o DIU de cobre, que é o que não tem hormônio, ok? O dispositivo intrauterino, então aqui está o colo do útero, cervix, vagina, então o DIU hormonal e o DIU de cobre, que é em T, ok? Como que é esse retorno no médico? Eu coloquei quanto tempo eu tenho que retornar ao médico? E como que eu sei que esse DIU está no local certo? Então, o retorno ao médico é de 4 a 12 semanas após a colocação do DIU. E, pelo menos, uma vez por ano, realizar exames e verificar se o DIU se encontra na posição correta. Então, o exame de imagem que é realizado é o ultrassom pélvico transvaginal. Ele é indicado para avaliar as condições uterinas antes da inserção desse DIU e após a colocação desse DIU também, para verificar se ele está no local correto. E aí, como eu falei para vocês, existem aquelas dúvidas quando a mulher vai colocar esse DIU. Quais serão as dúvidas principais? Então, o uso do DIU, ele só pode ser feito somente em mulheres com filhos? É uma das dúvidas. Então, não, né? Mulheres que não tiveram filho e desejam fazer uso também do DIU, pode optar por esse método. Aliás, não causa nenhuma reação adversa e é um método contraceptivo. O DIU atrapalha na relação sexual? Então, não, né? Ele tem um fio muito fino, utilizado aí facilmente para retirada também. E o caso aconteça que a mulher sinta algum desconforto, alguma coisa, vai ter que ser trocado esse DIU. O DIU pode alterar a menstruação? Isso é verdade, tá? Principalmente o DIU hormonal, né? Que eu tô falando de hormônio. Então, vai causar redução progressiva do fluxo menstrual. Em alguns casos, a mulher pode parar de menstruar após 6 meses do uso do DIU hormonal. Espero, claro, que vocês tenham gostado, tenham conhecido coisas novas, que é o mais importante. Deixo convite a todos vocês a participarem da palestra do Agosto Dourado, que vai acontecer dia 5 de agosto, de forma online, onde eu vou falar um pouco das patologias que acometem a mama nesse período, quais os exames de imagem que podem ser realizados durante a amamentação e como que procede a amamentação e o Covid-19. E também já deixo spoiler para vocês. Terça-feira, o canal Foco na Caveira vai falar de um assunto extremamente importante. Tenho tatuagem, posso fazer ressonância magnética? Será que causa algum dano? Será que pode fritar a minha tatuagem? Então, já ativa o sininho e não percam. Terça-feira, no canal Foco na Caveira. Até lá!